Bom, e como o prometido, né, eu trouxe um outro texto da Revista Espírita. Esse daqui foi de setembro de 1859, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Então, seria a morte de um espírita. E como que um espírita se vê, né, é, depois do desencarne. E antes de trazer, né, esse espírito, eu também trouxe a morte de um filósofo, né, que seria a morte de Sócrates. E como que ele se viu, né, nessa situação? Então, Sócrates, não sabendo que após a morte, se é a aniquilação ou outra vida, concluiu não poder afirmar ser a morte é um bem ou um mal, pois como podemos dizer o mal, o que sequer sabemos o que é, dizia ele. Isso na Apologia, né, de Sócrates. A seguir, ele considera que quer que haja após a morte a aniquilação ou outra vida, lhe cabe uma única escolha: seguir o que a sua razão diz-lhe ser o melhor, pois caso haja aniquilação após a morte, esta nada sendo senão a conclusão da vida. Não será temível, visto ter ele vivido plenamente na medida em que seguiu o que seu pensamento lhe disse ser o correto. Então, se ele teve uma vida correta, então ele está, né, é, muito bem com ele mesmo, né? Então, tanto faz. Por outro lado, ele fala, né? Se houver outra vida, ainda assim a morte não será temível, pois mostrar-se-á oportunidade para Sócrates, que sempre viveu de acordo com o que lhe pareceu ser o melhor. Seu, que se una às melhores almas e passa a conviver com elas. E ele falava, né? Eu vou me unir aos filósofos. Portanto, a morte não é absolutamente digna de ser temida, mas sim a vida má, isto é, a vida daquele que não se orienta segundo o que a razão lhe diz ser o melhor. A boa morte, assim será para um homem bom, né? Então, só para a gente ter, né, a ver como é muito parecido, né, com o que a doutrina nos traz, a minha introdução foi a morte de um filósofo, né, para a gente entender melhor, né, essa morte de um espírita. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá? E aqui, no Consolador, eu peguei esse trecho onde ele comenta, né? Por que o homem teme a morte? Por que ele teme a morte? Por que o homem tem medo da morte? Essa foi uma das indagações que Kardec propôs no livro O Céu e o Inferno. Embora uma intuição sussurre nos ouvidos do homem de que a vida não se encerra no túmulo, há o medo do que se considera o desconhecido. E a morte, para um bom número de pessoas, é uma mera desconhecida e indesejada. Aliás, é também uma passagem para um tempo de dor e sofrimento,
ou até mesmo o nada, que digam os materialistas, né? Então, o materialista, se a gente for ver o céu e o inferno, logo na introdução, no comecinho do livro, ele vai dizer, né, do nada, que o nada não existe, né? E o panteísmo, que também não existe. Então, nós não vamos voltar para o todo e o nada não existe. Por quê? Né? Nós somos indivíduos. Né? E nós vamos continuar na nossa evolução. E é mais ou menos, né, o que Sócrates também nos traz, né, e o que o Kardec também nos traz no Céu e Inferno. Né? E aqui, né, no, no, no livro, né, no Harry Potter, é, não sei quem assistiu e quem não assistiu também, eu vou falar rapidamente. Aqui teria o sexto livro, O Enigma do Príncipe, onde Harry Potter, né, está procurando um tipo de magia, né, que existia, e o mago, que é o Dumbledore, diz para o Harry, nesse lago, né, é um lago, né, escuro, dentro de uma caverna, onde fala, não há nada que se temer de um corpo, né, que aqui nós, de um corpo, Harry. Não, mais do que se há de temer da escuridão. Então, nem os corpos, nem a escuridão nós devemos temer. Lord Voldemort, que é o malvado da história, que obviamente temia os dois, discorda, mas novamente ele mostra a sua falta de sabedoria, né? É o desconhecido que tememos quando vemos morte e escuridão, nada mais. Então, o que na verdade nós tememos é o desconhecido. O que nós vamos encontrar do lado de lá? Por isso que eu trouxe o céu e o inferno, e eu trouxe aqui, né, um dos livros, né, da história do Harry Potter, que é sempre o desconhecido que nós tememos. E aqui eu vou trazer o caso, né, da evocação, né, da morte de um espírita. Então, é o senhor J, ele era negociante do departamento de La Sarthe, falecido a 15 de junho de 1859, era, sob todos os pontos de vista, um homem de bem e de uma caridade sem limites. Então, aqui nós já estamos vendo, né, que o senhor J era um homem muito bom e caridoso. Tinha feito um estudo sério do espiritismo e era um de seus fervorosos adeptos. Como assinante da Revista Espírita, estava em contato indireto conosco, sem que nós tivéssemos visto. Então, ele não frequentava a Associação Parisiense de Estudos Espíritas, né? Mas ele era um estudioso do espiritismo, né? E ele conhecia, né, indiretamente, mas ele lia todos, além da revista espírita, o Livro dos Espíritos. O objetivo da evocação, né? Porque Kardec, né, escolheu, né, o senhor J. Então, ele fala, evocando, temos como objeto não só corresponder ao desejo de seus parentes e amigos, né? Então, não só o desejo dos parentes e amigos queriam saber dele, como de lhe dar pessoalmente um testemunho de nossa simpatia e agradecer as gentilezas que ele dizia e apenas
e pensava o nosso respeito, né? Então, além, né, dele estudar o espiritismo, né, ele era muito gentil com a doutrina, né, que ele respeitava muito a doutrina espírita. Além disso, era para nós motivo de estudo, né, interessante, né, a ponto de vista da influência que pode ter o conhecimento aprofundado do Espiritismo sobre o estudo da alma depois da morte. Então, para Kardec, né, para o estudo, né, da Associação Parisiense, era muito importante ter essa evocação. Então, ele é evocado pelo próprio Kardec e ele fala, né, aqui estou há muito tempo. E Kardec fala. Então, tudo que está em amarelo é, ou é o Kardec ou é o evocador que está perguntando, o que está em branco é a resposta do espírito, tá? E aí ele fala, jamais tive, né, Kardec, o prazer de ver-vos. Não obstante, vós me reconheceis? E ele responde, reconheço-vos muito bem, visto que frequentemente vos visitei e tive mais de uma conversa convosco, como espírito durante a minha vida, né? Então, ele já esteve, sim, com Kardec, né? E várias vezes conversou, só que Kardec não se lembrava disso, né? Aí a gente pode ir, né, no Livro dos Espíritos, na pergunta 402, ela é bem, né, longa, mas vale a pena a gente ir na teoria, né? Porque a gente está vendo a parte prática que Kardec estudava, né? E agora na teoria, né? O sono é irmão da morte, né? Sempre. Então, a pergunta do livro que Kardec faz para os espíritos, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E eu peguei só um trecho do comentário de Kardec, quando ele fala: os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Então, a gente vê que essa comunicação, né, tanto pode ser por sono, como eu posso ter essa comunicação com os vivos também, né? Então, eu posso dormir, né, sonhar e conversar com a Leida numa boa, né? Então, nós morremos todos os dias, né? Porque nós nos emancipamos, né? E nós vamos conversar, vamos trocar ideias aí com os nossos afins, né? Depois, Kardec faz uma observação. Isso confirma o fato muito importante do qual temos numerosos exemplos das comunicações que entre si têm os homens, sem o saberem, durante a vida. Assim, durante o sono do corpo, né, os espíritos viajam e se visitam reciprocamente, despertando, conservam intuição das ideias que adquiriram nessas conversas ocultas e cuja fonte ignoram, né? Quantas vezes, né, nós temos aquela intuição que alguma coisa nós conversamos, a gente até consegue, né, escrever, mas nós não sabemos de onde é aquela fonte. Desta maneira, temos durante a vida uma existência dupla. Kardec fala, a corporal, que nos dá a vida de relação exterior, e a espírita, que nos dá a vida da relação oculta.
Evocação terceira. Sois mais feliz do que na terra? É uma pergunta, né? E sois vós que me perguntais? E ele responde para o Kardec, você que me pergunta isso, você, né, faz tanta, questionam tantos espíritos, né? Compreendo, fala. Entretanto, desfrutais de uma fortuna honradamente adquirida, que vos proporcionava os prazeres da vida. Tinheis a estima e a consideração granjeadas pelas vossa bondade e a vossa beneficência. Podereis dizer-nos em que consiste a superioridade da vossa felicidade atual? E ele responde, né? Consiste naturalmente na satisfação que me, que me proporciona a lembrança do pouco bem que fiz. E ele ainda é humilde, né? Porque ele ajudou bastante, mas ele fala que ainda ele fez muito pouco. E na certeza do futuro que ele me promete. Além disso, não levais em conta a ausência das inquietudes e dificuldades da vida, dos sofrimentos corporais e de todos esses tormentos que nós criamos para satisfazer a necessidade do corpo. Durante a vida, a agitação, a ansiedade, as angústias incessantes, mesmo em meio à fortuna, aqui, a tranquilidade e o repouso é a calma depois da tempestade. Então, tudo aquilo, né, que nós passamos durante a vida, mesmo tendo a fortuna, né, os tormentos, né, que nós mesmos muitas vezes criamos, né, a agitação, a ansiedade. Então, ele fala, né, que o desencarne é a calma depois da tempestade. A quinta. 6 semanas antes de morrer, dizeis ter ainda que viver 5 anos. De onde vinha essa ilusão quando tantas pessoas pressentem a morte próxima? Então, ele dizia que ele tinha 5 anos ainda para viver. Um espírito benevolente queria afastar da minha mente esse momento que, sem o confessar, eu tinha a fraqueza de temer, embora soubesse do futuro do espírito. Então, por essa resposta dele, a gente começa a perceber que mesmo ele estudando, mesmo ele tendo todo o conhecimento da espiritualidade, no fundo, né, ele tinha medo da morte, sim. Né? E esse espírito, né, para ajudá-lo, ele falava que ele ia durar mais 5 anos. E aqui no Céu e Inferno, no capítulo 2º, no item 2, né, Kardec fala: o medo da morte é um efeito de sabedoria da providência, é uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes, Ele é necessário, né, enquanto não se está suficientemente esclarecido acerca das condições da vida futura. Como contrapeso, a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Né? Então, né, até por segurança nossa, né, nós tememos a vida, né? E é o instinto natural.
né? As plantinhas já têm esse, esse instinto, né, de preservação, de conservação, né, da vida. As plantinhas já procuram o sol, já procuram a água, os animaizinhos também, e nós também. Evocação sexta. Haveis mergulhado profundamente na ciência espírita. Poderíeis dizer-nos se, ao entrar no mundo dos espíritos, encontrastes as coisas como as imagináveis? E ele fala quase exatamente igual, exceto por alguma questão de detalhes que eu havia compreendido mal. Então, mesmo se a gente estudar, mesmo se a gente procurar tudo, ainda nós vamos nos enganar. Alguma coisa vai estar diferente. E aqui, mais para frente, ele vai explicar. A leitura atenta que fazeis da revista Espírita e o livro dos Espíritos vos ajudaram bastante nisso? Incontestavelmente. Foi isso principalmente o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. Né? Por que ele fala isso? Porque a nossa verdadeira vida é espírita mesmo. Né? Nós estamos aqui de passagem. Né? Nós temos só uma vida, que é a vida espiritual. Né? Kardec, na Gênesis, no capítulo 1, no item 16, ele fala, assim como a ciência, né, porque aqui ele fala que ele se esmerou na ciência espírita, então aqui ele fala, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O espiritismo é a ciência e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e controle. O estudo das leis na matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Né? Então, só para a gente, né, perceber, né, que eles andam juntos. Né? Tanto o conhecimento da matéria como o conhecimento do espiritismo. E aí ele continua. 8. Sentisse algum espanto quando vos encontrasses no mundo dos espíritos? Impossível que fosse de outro modo. Contudo, espanto não é bem o termo. Melhor seria dizer admiração. Estás muito longe de conhecer uma ideia de que significa isto. Né? Então, nós, por mais que os espíritos venham, nos contam como é do lado de lá, né? Ainda nós conhecemos muito, muito pouco. E ele faz uma observação, Kardec. Aquele que antes de mudar-se para uma região, a estudou nos livros, edificou-se com os costumes dos seus habitantes, verificou suas configurações e seu aspecto por meio de desenhos, de plantas e descrições. Fica, sem dúvida, menos surpreso do que o outro, que não tem nenhuma ideia disso.
Entretanto, a realidade lhe mostra uma porção de detalhes que não tinha previsto e que o impressionam. Deve-se dar o mesmo no mundo dos espíritos, cujas maravilhas não podemos compreender totalmente, porque há coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Então, né, Kardec ele dá uma explicação, né, sobre você em outro país. Um dia desses nós estávamos falando sobre as flores, né, de um outro país que é diferente das flores daqui, né? Ou então são coisas que só você estando junto, né? Mas mesmo que você trouxer para cá, ficam diferentes. Então é mais ou menos igual, né? É o contato, você precisa ter esse contato mesmo, né? Com o local, com a região e com as pessoas do lado de lá. Nono, deixando o corpo, vistes e reconhecestes imediatamente algum espírito junto a vós? Né? Então, a importância, né, de você ir para lá e conhecer alguém. Sim, os espíritos queridos. Olha que coisa boa, né? Que pensais agora do futuro do espiritismo? Ele fala, um futuro mais belo do que pensais, que vai além do que a vossa fé e o vosso desejo aspiram. Né? Então, ele traz, né, um pensamento muito positivo sobre o Espiritismo, né? O senhor J. E aqui ele continua: vossos conhecimentos relativos a assuntos espíritas, sem dúvida, vos permitirão responder com precisão a algumas perguntas. Poderíeis descrever claramente o que se passou convosco no momento em que o corpo deu o último suspiro e o vosso espírito se achou livre? E aí ele responde: pessoalmente, acho muito difícil encontrar um meio de vos explicar de maneira diferente da que já foi feita, isto é, comparando a sensação, né, que a gente experimenta ao despertar de um sono profundo. Esse despertar é mais ou menos lento e difícil, na razão direta da situação moral do espírito, e nunca deixa de ser fortemente influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte. Então, o que ele quis dizer, né, que seria difícil ele dar alguma explicação diferente para a Associação Parisiense. Por quê? Né? E para Kardec, e para os outros. Porque existem vários tipos de espíritos que estavam sendo invocados. Então, ia depender, né, da situação moral do espírito, né, e também das circunstâncias que acompanharam a morte. Isso, então, vai depender. Né? Cada caso é um caso diferente. Então, vai depender da situação moral de cada espírito. Né? Então, aí a gente traz Sócrates de novo, né? Se eu tive uma boa vida, com certeza, né, eu vou ter do lado de lá uma vida boa também, né? Então, isso vai depender muito da vida que eu tiver aqui, da situação da minha moral, né? E do jeito, né, que tudo aconteceu.
observação. Isso está de acordo com todas as observações feitas sobre o estado de espírito no momento de separar-se do corpo. Vimos sempre as circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos. Então, isso vai depender, né? Se a gente ler, né, a revista espírita, nas evocações, nas conversas familiares e além-túmulo, nós vamos ver vários tipos de espíritos, né, que desencarnaram, né, desde espíritos felizes até os mais endurecidos, e nós vamos ter essa diferença, né, entre espíritos. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 165, né? O conhecimento do espírito. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos respondem: influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então, eu já sei que eu desencarnei, eu já sei onde que eu estou. Né? Posso demorar um pouco, mas vai chegar uma hora que eu vou saber. Mas a prática do bem, falam os espíritos, e a consciência pura são os que maior influenciam, que maior influencia, a influência exerce. Então, é bom eu ser espírita, né? Mas se eu não praticar o bem, né? Não vai adiantar nada, né? Se eu não for uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, isso nada vai mudar, né? Eu ser espírita ou não. E aquele continua: vosso espírito conservou a consciência de sua existência até o último momento e a recobrou imediatamente? Houve um momento de falta de lucidez? Qual foi a sua duração? Então, aqui Kardec fez três perguntas de uma vez só, né? Então, ele queria saber da existência dele, né? A consciência dele, o último momento, né, imediatamente, se houve um momento de falta de lucidez, né, e qual foi esse tempo, quanto durou. Então, ele responde: houve um instante de perturbação, quase que imperceptível para mim. Né? Então, para ele, foi muito tranquilo. Né? Foi um momento quase que ele nem percebeu isso. Né? Mas aconteceu. O momento de despertar teve algo de penoso. O momento de despertar teve algo de penoso, e ele fala: não, pelo contrário, eu me sentia, eh, eu me sentia, se assim posso falar, alegre e disposto, como se respirasse ar puro ao sair de uma sala cheia de fumaça. Então, veja bem, né, como é bom, né? Às vezes não precisa ser uma sala cheia de fumaça, às vezes um ambiente, né, mais denso, nós já nos sentimos mal. Né? Agora, uma sala cheia de fumaça, você sair de uma sala cheia de fumaça. E a observação de Kardec foi a comparação engenhosa, que só pode ser a pura expressão da verdade. Então, é assim, né, exatamente que um bom espírita vai se sentir. Né? É, se livrou, né, daquele local que o oprimia. Aqui é a pergunta 163, só para a gente
né, fazer essa comparação, né, das respostas do senhor J com, a, com o livro dos Espíritos. Né? Então, ele fala: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E eles falam: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, de algum modo, né, você passa por essa perturbação, faz parte, né? Muitas vezes nós acordamos e nos sentimos, né, dependendo se o nosso sono está muito pesado e alguém te acorda, você, né, tem essa perturbação. Aí, na pergunta 164 do Livro dos Espíritos, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E aquilo que a gente já falou, né? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, né? O que é se libertar da matéria, né? E não ser tão apegado às coisas materiais, né? Seja, né, coisas é, palpáveis mesmo, né? Materiais mesmo, ou até pessoas, ou até sentimentos, né? Então, eu sou apegada à matéria, né? Então, isso sim seria, né, apegado à parte material, onde eu tenho que, né, me desvencilhar de tudo isso. E aqui, né, na 14ª questão que Kardec faz, lembrai-vos das existências que tivesses antes desta que acabais de deixar? Como foi ela? E ele responde: lembro-me dela da melhor forma possível. Eu era um bom criado junto de um bom senhor que, em companhia de outros, me recebeu a minha entrada nesse mundo bem-aventurado. Então, veja bem, né? Ele teve um desencarne, mas ele foi um bom criado e ele tinha um bom senhor, né? E foram eles que foram recebê-lo, né, no seu desencarne. Creio que o vosso irmão, né, se ocupa menos das questões espíritas do que vos ocupáveis, né? Então, ele tem um irmão que ele não se preocupa muito com as questões espíritas. Ele fala assim: eu farei alguma coisa para que ele tenha mais interesse, caso me seja permitido. Veja bem, então não é sempre, né, que o desencarnado, né, mesmo ele querendo ajudar, né, ele não pode meter, o irmão dele tem o livre-arbítrio, né? Então, ele fala que ele pode ajudar desde que seja permitido. Se ele soubesse, né, o que a gente ganha com isso, dar-lhe-ia, né, mais importância, né? Com a... Se ele se ocupasse, né, com as coisas espirituais, seria bem melhor para ele. O vosso irmão pediu ao senhor D que me comunicasse a vossa morte, né? Ambos esperam ansiosos o resultado de nossa conversa. Ficarão, entretanto, mais sensibilizados com uma mensagem direta de vossa parte,
quiseres confirmar-me alguma palavra para eles ou para outras pessoas que sentem a vossa falta. Né? Então, eles pediram para que o senhor J desse alguma palavra de conforto para essas pessoas. E ele responde: por vosso intermédio, diz-lhe-ei o que eu mesmo teria dito, mas receio muito não ter mais influência junto a alguns deles, como outrora. Né? Entretanto, em meu nome e no de seus amigos, que bem vejo, concito-os a refletir e estudar seriamente esta grave questão do Espiritismo, ainda que fosse tão somente pelo auxílio que ela traz para passar esse momento tão temido pela maior parte das pessoas. É tão pouco temível para aquele que se preparou previamente pelo estudo do futuro e pela prática do bem. Então, aqui ele fala, né, que não precisa temer, né, se você se preparou, né, pelo estudo e pela prática do bem. Dizer-lhes que sempre estou com eles, em seu meio, que os vejo, e que serei feliz se suas disposições lhe puderem assegurar. No mundo onde me encontro, um lugar do qual não terão senão que se felicitarem. Dizei-o, sobretudo, ao meu irmão, cuja felicidade é o meu mais profundo desejo, do qual não me esqueço, embora eu seja mais feliz que ele. Né? Então, veja bem, aqui, né, ele dá todas as coordenadas. Né? Então, é o nosso estudo, né? E a prática do bem, é o nosso conhecimento, né? O que nós conseguimos estudando, nos debruçando, né? Vendo reflexões e nos debruçando sobre os livros, é exatamente isso. Né? Por cada reflexão, você corre atrás, você vai ver se aquilo é por isso que se chama reflexão. Né? Levantar, né, a, a curiosidade de cada um. Né? E aqui ele continua: a simpatia que tivestes, a bondade de me testemunhar em vida, mesmo sem me conhecer, isso Kardec falando, faz-me esperar que nos encontraremos facilmente quando eu estiver em vosso meio. Até lá, serei feliz se quiserdes assistir-me nos trabalhos que me resta fazer para concluir a minha tarefa. E aí o senhor J responde: julgais-me com vossa demasiada benevolência. Não obstante, convencei-vos de que, se vos puder ser de alguma utilidade, não deixarei de fazê-lo, talvez mesmo sem que o suspeiteis. Né? Então, não precisava nem pedir, né? Porque ele estaria ali fazendo sempre o bem. Então, quando nós falamos, né, que os espíritos não têm um lugar definido, eles estão por toda parte, isso é verdade, né? Eles estão entre nós. Né? Como fala na questão 87 do Livro dos Espíritos, eles estão se acotovelando entre nós. Então, a importância, né, de eu estar sempre em boa sintonia é muito importante também. Né? E aí, no 18º, Kardec fala: agradecemos por terdes gentilmente atendido o nosso apelo e pelas instrutivas explicações que nos destes. E ele fala: à vossa disposição. Estarei muitas vezes convosco.
Observação de Kardec. Esta comunicação é incontestavelmente uma das que descrevem a vida espírita com maior clareza. Oferece um poderoso ensino relativamente à influência que as ideias espíritas exercem sobre o nosso estado depois da morte. Então, é só para a gente, né, saber, né, como que é bom, né, a gente estudar um pouquinho e ser bom. Depois, né, aí tem uma carta, né, que Kardec recebe. Essa conversa parece haver deixado algo a desejar ao amigo que nos participou a morte do Sr. J, pois nos disse: ele não conservou na linguagem o cunho de originalidade que tinha conosco. Manteve uma reserva que não observa como pessoa alguma. Seu estilo incorreto, brusco, revelava inspiração. Ousava tudo, vencia quem quer que formulasse uma objeção às suas crenças. Reduzia-nos a nada para nos converter. Em seu perfil psicológico, não revela nenhuma particularidade das numerosas relações que tinha com uma porção de pessoas que frequentava. E ele continua a carta. Todos nós gostaríamos de nos vermos citados por ele, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nossa instrução. Gostaríamos que nos tivesse falado claramente de alguma ideia por nós emitidas em sua presença, nas nossas conversas. A mim, pessoalmente, poderia ter dito se eu tinha ou não tinha razão de insistir em tal ou qual consideração, se aquilo que eu lhe havia dito era verdadeiro ou falso. Absolutamente não falou de sua irmã, ainda viva e tão digna de interesse. Depois dessa carta, invocamos novamente o senhor J e lhe dirigimos a pergunta seguinte, né? Então, eles escreveram essa carta aos amigos do senhor J para Kardec, né? E Kardec evocou novamente o senhor J. E aí ele é questionado: tendes conhecimento da carta que recebi em resposta à remessa da vossa evocação? E ele responde: sim, vi quando a escreviam. Né? Então, ele estava vendo eles escreverem essa carta. E aí, Kardec pergunta: tereis a bondade de dar alguma explicação sobre certas passagens dessa carta? E como bem compreendeis, como um fim instrutivo, né? Sempre, né? Kardec sempre fazia os questionamentos com um fim instrutivo, unicamente para me fornecer elementos para uma resposta. Que Kardec queria dar uma resposta para esses seus amigos, né? Os amigos do Sr. J. E ele fala: se a consideras útil, sim. E aí Kardec questiona: acho estranho que a vossa linguagem não tenha conservado o cunho de originalidade. Parece que em vida eras esmagador na discussão. E aí ele fala, né? Sim, mas o céu e a terra, né? Eu pus entre aspas, são muito diferentes. E aqui eu encontrei mestres, né? Então, ele teve os espíritos, né, na erraticidade, mostraram para ele, né? Que quereis? Eles me impacientavam com suas objeções absurdas.
Eles mostravam o sol e não queriam vê-lo. Como, como conservar o sangue frio? Né? Aqui não há necessidade de discutir, todos nos entendemos. Então, é verdade, né? Quantas vezes nós nos impacientamos, né, com aqueles questionamentos, né, difíceis, né? Você mostra o sol e eles não querem ver, e ele traz, e ele fala isso, exatamente isso. E aqui, né, eu trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a paciência e a caridade, né? Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Isso nós sabemos, né? Que é muito fácil você dar esmola, né? O difícil mesmo são, né, aquelas pessoas que nós sabemos que foram colocados, né, na nossa frente para que nós possamos exercitar a nossa paciência. E é mais ou menos isso, né, que o senhor Jota, por mais caridoso que ele foi a vida toda, né, ele tinha que provar a sua paciência. E isso, né, na erraticidade, né, que nem ele falou no slide anterior, né, é, que foi muito difícil, mas lá na erraticidade ele teve os mestres, né, que o ajudaram a trabalhar essa parte. E aí ele volta na pergunta 22. Esses senhores admiraram-se de que não os tenhais interpelado nominalmente para refutá-los como fazeis em vida, porque ele, né, do jeito que Kardec está trazendo, ele chegava, ele cobrava, ele falava, né? E ele fala que se admirem, eu os espero. Quando vieres juntar-se a mim, verão qual de nós está com a razão. Será preciso que venha para este lado, quer queiram, quer não queiram, e uns mais cedo do que pensam. Sua arrogância, sua jactância, cairá como a poeira abatida pela chuva. Sua basófia, né, e sua vaidade excessiva, né, aí ele para, né, ele para, né, porque, né, ele já ia, né, falar coisas que, né, ele não precisava, né, se expor dessa forma. Então ele parou. E aí, né, eles inferem que não lhes demonstrais todo o interesse que tinham direito a esperar de vós. Então, ainda eles estão cobrando, né, o senhor Jota, né, que ele tinha que falar. Né? Aí ele fala, eu lhes desejo o bem, mas nada farei contra a sua própria vontade, porque eles têm o livre-arbítrio. Né? Eles vão fazer o que eles acham melhor. E hoje, né, na erraticidade, o senhor Jorge já percebeu isso. Então ele falou: eu desejo bem, mas nada farei contra a sua própria vontade.
E aí Kardec pergunta: também se admiram de que nada tenhais dito relativamente a vossa irmã? E aí ele responde: por acaso eles estão entre mim e ela? Então, ele está falando com a irmã dele, do modo dele. Né? A 25. O senhor B gostaria que tivesses dito algo que vos contou na intimidade, para ele e para os outros. Isso teria sido um meio de esclarecimento. Ele responde: qual a vantagem de repetir o que ele sabe? Pensa que não tem outra coisa a fazer? Olha a paciência aí, né? Não tem eles o mesmo meio de esclarecimento que eu tive? Que os, que os aproveitem. Garanto-lhes que se sentirão bem. Quanto a mim, dou graças aos céus por me haveres enviado a luz que me franqueou o caminho da felicidade. Né? Então, do mesmo jeito que eu aprendi, né, eles também podem aprender. Né? O caminho foi mostrado. E eles sabem, né? Tanto é que ele fala: qual a vantagem de eu repetir o que ele sabe? Né? Pensa que não tem outra coisa a fazer? Não tem eles os mesmos meios de esclarecimentos que eu tive? Né? Que os aproveitem. E, nesse momento, eles vão se sentir bem. Então, ele dá essa resposta. Né? Mas é essa luz que eles desejam e que seriam felizes se a recebessem de vós. E ele responde: a luz brilha para todo mundo. Cego é aquele que não quer ver. Esse cairá no precipício e amaldiçoará a sua cegueira. Né? Então, quando ele chegar na erraticidade, né, ele vai ficar muito triste que ele não deu conta para aquilo que ele não quis enxergar. Vossa linguagem me parece marcada por grande severidade, Kardec fala. E ele responde: não me chamaram eles muito brando? Nós vos agradecemos por terdes vindo e pelo esclarecimento que nos destes. E ele responde: sempre ao vosso serviço, pois sei que é para o bem. E assim ele se despede. Né? Então, o conhecimento da lei natural, né? No livro dos Espíritos, eu não pus o número da questão. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, e eles respondem. Então, veja bem, aqueles amigos do senhor J, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, todos têm condições. Né? Então, eu posso me debruçar, eu posso compreender, né? Mas se eu não compreender ainda, né, eu tenho todo, né? Todos compreenderão, né? E aqui o homem de bem, por que sinais você pode, aqui é a pergunta 918, por que sinais você pode reconhecer no homem o progresso real
que deve elevar o seu espírito à hierarquia espiritual, né? Então, nós vamos do simples e ignorante, nós vamos nos atualizando, né? Até chegar no espírito puro. Então, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreendem, né? Então, não são todos que podem compreender, por antecipação da vida espiritual, né? E aqui já terminando, né, a conclusão, como posso me fortalecer do temor da morte? Com o conhecimento que nos faz amadurecer, com a prece que nos liga aos bons espíritos, né? E esses vêm em nosso socorro nos momentos mais desafiadores. E, por fim, com o trabalho no bem que ocupa a nossa mente e nos dá a certeza de sermos todos irmãos. Esta é a tríade que nos pode fortalecer diante dos nossos desafios. Então, é o conhecimento, né? A prece, né? O conhecimento, a prece que nos liga com os bons espíritos e o trabalho do bem, né? Que nos liga como todos como irmãos. Então, por que o espírita não deve temer a morte, né? Não devemos temer porque, como nos traz a literatura espírita, o espírito é imortal. Com o estudo do espiritismo, não há mais a incerteza do futuro e a angústia advinda do nada. A certeza que o espírita tem é que vai se unir com seus afins. Então, eu vou, como Sócrates, né, me unir com os melhores das almas que existem. Eu vou me unir aos filósofos. E aqui eu termino a nossa apresentação. Aqui a bibliografia que eu usei. Tudo bem? Todos estamos preparados para o desencarne? Se for desse jeito, até que não é mal. Não é, né? Eu também Não, achei, né? viu? É esperançoso. É esperançoso. Desde que se faça tudo aquilo que foi falado, né? Ele trouxe o caminho, né? Sim, eu estudo a caridade e a prece, E né? André? Fala, Marcelo. Diga, Marcelo. Queria falar. Desculpa, professora, maravilhosa exposição, parabéns. Eu estava na escola e cheguei atrasado um pouquinho, cheguei Hum, minutos hum. e eu me eu perdi algo que eu acho que para mim seria fundamental quando a senhora falou de Harry Potter. A senhora poderia voltar para mim? Porque como eu trabalho com jovens, eu perdi. Quando a senhora Fundamental, falou eu de Harry concordo. Potter, eu falei, nossa, eu perdi isso. Espera um pouco. Fundamental, você está todo certo. Espera aí. Você perdeu antes do Harry Potter, que é Era um melhor ainda, preâmbulo que a que é o senhora fez. Sócrates. Eita, espera aí. Voltou lá. Aí, não, passou. Uhum, tá. Ah, aqui. Tá, então aqui é a apologia, né, de Sócrates, onde que ele fala da importância de você ter uma vida boa, né? Hum, Então, ele
ele fala que a morte, né, ela só é ruim para as pessoas ruins, né? Porque lá eu vou me encontrar com, com os verdadeiros filósofos, com os verdadeiras almas do bem, né? E aqui, depois eu dou uma passada aqui onde eu falo do céu e inferno, né? Sim. E aqui o Harry Potter, no livro sexto, né? No Enigma do Príncipe, onde ele fala exatamente o que Kardec fala no céu e inferno, que o que nós temos medo não é da morte, mas é do desconhecido. Ah, tá. Tá? Devidamente enfrentados. Que bom. Eu achei isso maravilhoso. Quando a senhora falou de Harry Potter, eu falei, não, eu perdi isso. Perdeu, como assim? Marcelo, eu sempre vou trazer um filme, eu sempre vou trazer uma música, eu sempre vou trazer um livro, eu sempre trago alguma coisa assim. Não, eu trabalho com jovens, aí eu falei, nossa, eu perdi, mas agora está tudo devidamente Não, printado, vou atrás e vou estudar. eu sempre trago O Senhor dos Anéis ou Harry Potter, Nossa, né? E eu acho que ele tem muita coisa a ver com a morte, que a gente não tem que temer a morte, tanto um como o outro sempre fala isso. Mas é isso aí. foi maravilhoso. Agora eu vou. É o princípio maniqueísta, né? É maravilhoso esse princípio. Se a gente botar nos jovens esse princípio do bem e o mal, porque está difícil. Pois é, mas Sócrates fala que o mal não existe, o que existe é a ignorância, né? Então, Né? Então, se você ignora, você acha que aquilo é mal, né? Mas eu acho que é isso obrigado. para mim. Imagina, Obrigado por voltar. imagina. Mais alguém? Eu queria perguntar uma coisinha. Diga. Kardec fez alguma comunicação, reafirmando todos esses conhecimentos que ele passou para a gente através da literatura dele? Não. Não. Não se comunicou. Você está falando depois do desencarne? Foi do desencarno. Não, não, não. Não tem nada. Mas aí eu pergunto, ele precisa vir confirmar isso? Confirmar. Não é confirmar, ele dá um depoimento que valeu a pena o trabalho dele aqui, Ah, né? mas você não percebe isso, Marisa? Não, Sim, sim, né? mas A gente Maria sente isso, né? não se comunicava com os outros espíritos. Não, não. Você, Até se diz. você, se você for ler A Viagem Espírita, um livrinho lá, você vai encontrar a resposta. Hum, Tem na internet, é só baixar na internet. Kardec vai contando todas as viagens que ele Esse fez, livrinho aqui, olha. os encontros que ele teve com o público, quão gratificante que foi. O livro é muito bonito, vale a pena ler. E é fininho, olha. É toda a experiência que ele tinha em contato espírito. com os espíritas da, Olha, da, da, da da França, ali onde ele estava. Mas, ah, mas, O livro é depois, muito bonito. mas depois do desencarne, ele não se comunicou, não. Tá? e tem outro questionamento. Hum. Então, quer dizer, o Sócrates, quando desencarnou, ele estava certo que ele seria acolhido acolhido pelos pares deles, os filósofos, né? Mas os, Os afins dele, e é, os as afins, as almas boas, né? almas. Mas eu fico pensando assim, as almas, por exemplo, elas também não vão progredir, então elas não vão estar lá, elas podem estar já num processo de encarnação, seguindo para outro lugar. Não é assim? Eu fico meio. Mas nós vamos estar sempre
estar, né, como Jesus, vamos pôr Sócrates, vamos pôr Jesus. Eles estão bem mais adiante, né? É Sim, isso que você está falando. Mas sim, nós vamos encontrar, né, pessoas, né, como nós, melhor que nós, né, como outros espíritos mais evoluídos, mas vamos encontrar pessoas ainda que precisam da nossa ajuda também. Então, nós Só, vamos ter sempre a escala, né, evolutiva. Sócrates fala que ele vai encontrar com os amigos. Faz toda a diferença. Né? Porque amigos é amigo da contemporânea da própria vida dele, que estão numa erraticidade que não, possivelmente não encarnaram ainda. Porque não é da noite para o dia que você encarna, né? Morreu, já sim. encarna. E o senhor Portanto, eles estão Jota lá. fala a mesma coisa, né? Ele encontrou com os amigos queridos. Ele vai se encontrar com os amigos e vai poder conversar bem, porque ele não conseguia conversar com ninguém em Atenas, isso que é verdade. Porque ninguém tinha inteligência suficiente para conversar com ele. Essa colocação da professora Miriam faz muito sentido, porque haja vista que Sócrates veio no berço da cultura humana, da cultura humana, e quem sabe ele não veio para cá, né, ele solo, para tentar fazer um arcabouço, um sustentáculo, e depois voltar e falar: olha, eu fiz isso, será que deu certo? Faz muito sentido isso, professora. Mas, Gente, ele tá ali com Platão, que é discípulo dele, ele tá com Marcelo, Protágoras, ele tá com Porque Parmênides, se a ele tá gente com colocar Heráclito, eles são isso. todos ali todo aquele ele não pessoal estava sozinho. pré-socrático é tudo contemporâneo de Sócrates. Então, de uma forma histórica, se a gente colocar no século XVI, vai ter muitos amigos para conversar na Terra. E Sócrates, quem ele tinha? Eu costumo falar, Marcelo, que nós tivemos duas invasões organizadas, que nem fala o. Como que é o nome dele? O, o que escreveu lá o, hum, o detetive lá, o Sherlock Holmes? Ah, Sherlock. Doyle, Conan Doyle. É, Conan Doyle. Doyle. ele fala que houve uma invasão organizada. Eu falo que existiu duas. Uma na Idade Antiga, com Sócrates, Parmênides, com Platão, né? E na Idade Moderna também, né? Onde teve Kant, ou teve o Descartes, Leibniz, né? Foi incrível, né? Foram eh, duas épocas fantásticas, que eu acho que foi a Idade Antiga e a Idade Moderna, né? Então, eu Tam- acho que nós vamos ter sempre esses, né, essas cabeças maravilhosas, né? Esses que nem Sócrates, ele foi se encontrar com seus amigos, com certeza, com é, Heráclito, né, com os outros que estavam tudo ali já, né, aguardando ele, né, e eu acho que nós também, claro, por isso que eu coloquei no nosso final da apresentação os nossos afins, né, e é com eles, tanto faz, né, se eu for uma pessoa egoísta, mesquinha, eu vou com meus afins, eu vou me encontrar com meus afins, né? Egoístas quanto eu. E se eu for uma pessoa mais aberta, né, que eu tiver mais conhecimento, uma pessoa caridosa, né, é como o senhor J falou, né? Ele se encontrou com seus amigos queridos, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer, né? Eu brinco com
uma colega nossa de curso, que eu falo, não, pode deixar. Eu falei que a gente vai se encontrar lá. E vamos mesmo, né? Com certeza, né? Nós vamos fazer a reflexão lá também. Sim, Muito melhor que aqui. ah, sim, segundo o senhor Jota, sim, né? Sim, É, É porque a gente tem a visão total lá. é, sim. tudo bem? Então, de sábado para cá, a Hum, nossa última aula, eu vim lendo e, na verdade, eu li que 13 páginas de Bergson Bergson. e a questão dele da percepção, memória, espírito é uma coisa assim extremamente fascinante. Eu estou lendo 13 páginas ainda. Sim, a gente volta toda hora, né, ainda. Exato. E essas questões que a senhora colocou, né, aqui nesse momento, eu achei não, talvez nada a ver, mas é pertinente porque a linha do tempo, ela não dá para ser colocada de uma maneira material. Tanto que foi a treta que ele teve com a teoria da relatividade. E quando a gente pensa que vai voltar a ver amigos que talvez nem sequer conhecemos ainda, porque não foi nessa vida, né? Porque o novelo que Bergson fala, Ah, lembra, professora sim. Miriam? Aquele novelo a gente não consegue ainda saber. Lembra quando eu disse em aula que eu gosto muito dos espíritos pela retórica polida, semiótica deles? Aquele significado que a gente quer ter, para a gente ainda não tem significante. É, porque o tempo e o espaço é aqui, né? No nosso mundo, né? Tá certo. E o significante que a gente quer ter agora, a gente não consegue ter. Tem que abstrair, Marcelo. Tem que começar a abstrair. É por isso que estamos estudando filosofia. Pois É, é. exato, exato, exato. É difícil você entender tempo e espaço. É, tempo, espaço, infinito são coisas complicadas para entender, porque exige muita abstração, né? E se a gente está acostumado com o tempo do relógio, falar para você que na espiritualidade não tem tempo, não tem espaço, fica complicado. Ainda mais com toda a literatura que trouxeram, colocando tempo e Um espaço tempo e espaço. na Quantos relação. anos Fica você mais fica do difícil lado ainda. de lá? Não, não tem. Fica difícil. Até uma das imagens que a professora colocou, falando do tempo, estava assim, estava um ângulo agudo. Aí me veio a questão, se a gente colocasse no ângulo reto, já era diferente a percepção. E se colocasse no ângulo obtuso, já é diferente a Estou Sim, percepção. falando? É o sim, próprio relógio. sim. Sim. Só que no relógio você tem tudo igual, não muda. E na duração não tem como. Nada é igual. É tudo diferente. São instantes diferentes. Aqui não. Aqui você tem tudo igual. O tempo do relógio é sempre igual, não muda. Dia, noite, 24, essas coisas todas. A duração não tem. É complicado isso, é complicado. Simplesmente não tem. Tem na imaginação. Aí tem outra coisa, né? A imaginação
nós temos e faz parte, é atributo do espírito, a imaginação, a inteligência, etc. Então, eu posso imaginar, mas é na minha mente, entendeu? É no espírito. Eu imagino e fica para mim. E uma pergunta que eu tenho é, tá bom, eu imagino, e o espírito que está do meu lado, vamos dizer, será que ele está vendo a mesma coisa? Sei lá, acho que não, porque a imaginação é minha, entendeu? Qualquer Mas você coisa que viu que ele nós sabia a pensarmos, carta, né? Que ia escrever. Oi, Tereza, fala, desculpa. qualquer coisa que nós pensarmos, qualquer história que nós contarmos, a primeira pergunta vai ser quando, onde e por quê. Quando e onde já mata tudo. Não tem como a gente sair de quando e onde quando a gente estiver aqui na materialidade. É. As É, minhas, É, é sempre uma hipótese, é sempre uma elaboração, né, Tem que certeza ser a gente não tem. abstrato, né? É Tem que ser abstrata, abstrato. certeza a gente não tem. as fala, Mesmo minhas porque as respostas perguntinhas são vagas, hoje, né? as minhas fala, Rose. perguntinhas hoje em dia, Ah. dando uma de Kardec aí, Pretensão, fala. é, é quem falou, quando e em que obra. Se você, com essas três perguntinhas, você pega uma frase, porque agora, nesse tempo que a gente está, que tem a tal Inteligência. inteligência aí, a IA, Artificial. Ah. você pega qualquer frase, qualquer dito, qualquer trecho de livro e você manda de volta e pergunta quem Sim. falou, quando foi e em que obra, né? Uhum. E aí você cria um sisteminha lá que eu digo que parece Kardec, e você vai confirmando se aquela frase de quem é, quem Ah, falou, mas quem... isso faz tempo, Ruth. Antes da inteligência artificial, eu não sei como que É, chamava, a gente já colocava Bom, no micro e perguntava, né, de quem é essa frase. Já aparecia. é. Na Eu fiz revista, muito isso, é, porque eu sou um ser que vai escrevendo e não escrevia de quem eu tinha Uhum. é. Mas consultado, né? viu, na Então, revista Espírita, você tem uma série de cruzamentos, uma série de sim. informações que você tem um feedback do Kardec eventual, mas o Kardec teve muitos depoimentos próprios dele, de lá para Hum, cá, hum, num certo momento, quando ele devia estar mais próximo, ou quando essas comunicações chegaram a gente, um grupo de amigos dele, por exemplo, o Victor Hugo hum, e a Zilda Gama, uma espírita do começo do século XX, né? hum, E que teve lá, ela trouxe ela psicografou livros do Victor Hugo, etc. tá. Então, e ele, até Kardec mandou bilhetinhos, mandou coisas escritas para ela, né? A Hum. Zilda Gama. Então, mas aí é o nível de amizades e de relacionamentos, eu acho que do próprio Kardec, que o Victor Hugo era um deles, né? Então, se você tem coisas. E ele foi muito prolífico, né? Ele trouxe muitos livros e. Então, o- é o nível das amizades dele do outro Sim, lado, né? sim, sim, com É, 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 certeza. Muito bom. é que a gente precisa procurar. Sócrates, eu acho que é um negócio incrível, porque
é arroz de festa, né? Qualquer assunto que você procura, você tem Sócrates no meio, né? E aí você Ah, eu começa a... não acho. Mas ele é. O que a gente pode fazer? Não, eu sei, mas aí Ele é. você começa a procurar outros que são menos conhecidos da gente. O Plotino, por exemplo, ele também tem uma série Não. de... Ah, não. Espera um pouco. Vai. Tá bom. Eu gosto de Plotino, mas também não é de comparar Plotino com o Sócrates, também você já Não está está forçando a comparando, barra. ele não está comparando. O Ele que está dizendo que tem alguma Sim, coisa. o que eu quero dizer é que ele não é tão popular, o Plotino, não é tão frequente, não é tão, mas ele tem também uma série de Sim, interferências e comentários e não sei, eu tenho é. visto. Não, ele é muito bom. Ele não é o platonismo, ele só tem que ter. É. Mais alguma dúvida do senhor Jota, da É, morte, da nossa morte? A minha eu tenho um monte. E aí, Leida? Gostou, Leida? Porque a Leida falou para mim trazer um outro da revista Espírita. Eu trouxe, Leida. Você está muda, Leida. Ela não consegue. Olha lá, é para reflexão. Foi É, muito boa, muito boa a sua aula, adorei, estou aqui pensando, mentalizando aqui, que a gente sabe que o objetivo maior é você vivenciar na prática, não tem escapatória. Se você tem uma morte boa, você tem que fazer a lição de casa. não é? Não adianta nada querer se encostar depois no espírito que E já foi e como? falar, ó, me ajuda aqui. Falar, não, vai aprender lá, que é muito bom. Não, ainda mais que a gente já, pelo menos a gente tenta saber um pouco, né? Por todas essas aulas, pelos estudos, teoricamente você sabe. Teoricamente você Teoricamente, sabe. é, Agora, o mais difícil é você vivenciar na prática, né? sim, Está Nós temos todo. vivenciando, Leida, está vivenciando É devagarinho, ele estamos vai sim. indo. E, Cada dia e é não é cada uma dia é uma experiência. pérola. Cada dia é uma pérola. E a gente tem bastante isso, como você falou dos próprios filósofos, né? Uhum, As experiências todas deles. Então a gente tem grandes reservas aí para estar vivenciando. isso Vamos aí. lá, vamos para frente. Vamos lá. Obrigado bom, pela aula maravilhosa para finalizar e a por minha todos vocês. participação, eu recordo o nosso colega que acabou de falar sobre Sócrates, que ele está em tudo, tipo arroz e festa, e eu lembro de uma passagem no finalzinho lá, eu acho que é questão 912, uma coisa assim, em que Sócrates é relembrado por Agostinho no Livro dos Espíritas, que diz que nós devemos sempre partir não é, ele não fala reforma íntima, mas partir do seguinte: temos que sempre nos pensar e dizer o seguinte, que a gente não sabe de nada. Só sei que nada a ver. Parafraseando de uma forma jocônica, que a gente não sabe de nada, que a gente sempre tem que pensar no que fazemos para fazer melhor. Sim, É, Pequeno integral. tá tudo bem, certo. pessoas. Olha, ele falou que nem o nosso Carlos. Gracinha, falou que nem o Carlos. Tudo bem, pessoas? Só isso. É, um Carlito que fala É, pessoas. mas muito bom. Então tá bom. Valeu bastante. Então tá bom. Mais nenhuma pergunta? Tudo bem? Muito obrigada pela reflexão, foi muito boa, foi boa. Obrigadão. Obrigado, uma ótima aula, gostei bastante. Os Não, comentários falou, também foram muito, Oi, é, os, com- Gabriel. os comentários também foram muito bons, viu? Nossa, foi, né?
Muito bom. Gostei de conhecer o Sr. Jota, viu? Eu também. Foi uma boa Sabe que experiência, viu? eu pego assim, mas na hora que o seu Jota, no final, ele começou a ficar, perder a paciência de novo, eu falei, opa! Olha ele voltando de novo, como a Esse gente, Sr. né? Jota aí devia ser, acho que era o senhor Justo, né? De Jota, né? Eu pensei na assertividade, depois eu falei, não, é a paciência mesmo que está acabando de novo, né? E a gente tem que Mas reciclar acrescentou isso, bastante né? a experiência dele de lá. Né? Já acrescentou bastante. Acrescentou bastante e ele sabia, Uhum. né? E chegou É, numa hora que ele, que o outro tinha que aprender, e tinha mesmo, né? Mas ele falou, já aprendi, mas ainda tenho que trazer. e agora é nós que temos que aprender. Sim, exercitar a paciência aqui para, né? Cada vez mais. Tá bom. Tá bom, gente? Então, tá Tchau. bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá? Boa noite, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa Obrigado. semana. Boa Tchau. semana. Tchau, Obrigado, tchau. amor. Um abraço.